É, boa tarde, de Mateus, do Nós Mulheres. É o seguinte, como ele não tem aliviado, né, a questão das vítimas, pelo contrário, eles estão cada vez mais violentando com mais força e mais barbaridade e com mais esgotamento da própria pessoa, né? E eu percebi ontem que duas vítimas estavam querendo se comunicar comigo, sabe? Uma foi reprimida, né? E a outra se intimidou, né? Então, pelo fato de eles estarem cada vez mais pegando pesado, né, sobre as vítimas, né, quero falar que eu vou dar um resumo, né, de cada capítulo, né, e vocês vão escolher qual qual capítulo, já que é um reality show, vocês vão escolher qual capítulo eu vou falar primeiro, né, porque sendo reality show, vocês que decidem, né, eu torço para que escolham das vítimas, sabe? Porque está uma situação bastante insustentável, né? Eu não sei qual é a intenção deles de eles estarem deixando eu escutar os gritos delas. Eles fazem os gritos delas chegarem até a mim. Eu não sei qual que é a intenção, né? Eles dão risada de mim, sendo que são elas que estão sendo violentadas, sabe? E então também quero falar, né, que graças assim a um empenho bastante forte da minha pessoa, né, digo integralmente, né, corpo, mente, né, coração, né, psicologia, psiquiatria, né, e reflexões, é que consegui, né, é, é, avançar nessa luta, né? Porque eu mesmo não entendia toda essa questão e ficava tentando entender a questão, o tamanho do problema, quem era o problema, né? Quem era o problema, quais as camadas do problema, quais as raízes, né? Quais os tetos desse problema, né? E então eu ficava sem conseguir fazer uma reflexão real, porque eu não entendia. Eu não entendia qual era o corpo desse inimigo, né? Não sabia a cor desse inimigo, o cheiro desse inimigo, o tamanho desse inimigo, a penetração desse inimigo, né? E então eu ficava sem base para fazer uma atuação, alguma atuação progressiva, né? Eu confesso que tive esgotamento psicoemocional, né? Eu fui internado fora de mim mesmo, né? No hospital psiquiátrico, né? E devido à intensa perseguição e tortura psicológica, porque eu não entendia o que significava isso, né? E para mim era um negócio bastante diferente do que é na realidade, sabe? E tal. Então eu fiquei com uma esquizofrenia, tipo de crise de pânico, né? E me internei, eu mesmo procurei o hospital, né? E me internei. Mas como terapeuta em saúde mental, eu pude estar lá na tranquilidade do meu leito, analisando, analisando todos os fatores que me levaram à crise, né? E os fatores também que poderiam estar me ajudando a não só ter mais crises, né, como também eliminar o processo, né, os pontos pelos quais as crises se instalavam ou se processavam, né, ou se iniciavam em minha pessoa, né. Então eu percebi que a crise se instalou por causa que eu tinha muitos pontos de apoio dentro de mim, né? Que então que elas alavancaram, isso causando muito estresse à minha pessoa e mentalmente falando também, né? Então são o quê? São valores que guardamos em nós, né? O que nos abala são os valores que guardamos em nós, sabe, né? Família, amigos, cidadania, dinheiro, sexualidade, religiosidade, né? Partido político e todas essas coisas, né? E palavras, né? Muitas palavras, né? E tal. Então eu vi que tudo isso tinha um ponto fixo, né? Era concreto dentro de mim, né? E que me causava um peso se fosse manuseado assim. É, tipo, de forma a me oferecer prejuízo, né? Me oferecer prejuízo e tal. Então, o que que eu fiz? Eu eliminei, eu eliminei
todo e qualquer valor em mim que pudesse ser usado para vir contra a minha pessoa, né? Eliminei vários valores, né? Irmão, sobrinho, irmã, sabe? Família, pai, mãe, parentes, né? Amigos, sociedade. Fui eliminando e tornando eles todos neutros dentro de mim, né? Essa questão de fora aí e tal, isso aí é neutro para mim, é neutro, sabe? Hoje eu reajo por felicidade, né? Felicidade, porque eu consegui, como terapeuta em saúde mental, tratar a mim mesmo, enfrentar, dar uma nova postura, porque eles querem que você tome uma atitude desesperada, entendeu? E que sofra as consequências por isso. E as últimas consequências eles querem, entendeu? Até mesmo sua morte, sabe? Então eles te pressionam, te pressionam, te pressionam, te pressionam para você tomar a atitude que eles querem, seja para te violentar, te machucar, ou te tomar o seu emprego, tomar o seu projeto, tomar o seu ponto comercial, sabe? Você começar a prestigiá-los, né? A prestigiá-los, começar a contratar profissionais por eles indicados, funcionários por eles indicados, sabe? E todos eles agem em comum acordo, né? Sabotando empresas, sabotando pessoas, sabotando projetos, sabotando famílias, né? E vão se estabelecendo, né? Então eu pude rever muitos pontos em mim mesmo, né? E tornar neutro, não neutro, né? Tornar positivo para mim mesmo, sabe? Então eu eliminei, sabe? Então eu vi, então não só a doença indo embora, também como o mecanismo de adquiri-la também foi junto. Eu vi a doença e os mecanismos indo embora, sabe? Mas exigiu esforço mental, existiu crença, né? Existiu positividade, segurança, sabe? Tranquilidade, né? Porque eu mesmo, eles que tinham progresso e sucesso contra a minha pessoa devido, tipo, atitudes minhas, né? Impensadas, né? Que eles me sabotavam e eu ficava meio que confuso e agia como eles queriam, né? Então eles me tratavam de louco, de surtado, de problemático, de briguento, sabe assim, tudo de mal, né? Tudo de mal. Inconveniente, e também, graças a Deus, né, que eu tenho uma visão um pouco melhorada, né, de muitas coisas, né, porque eles também tentaram me matar numa clínica de recuperação clandestina, né, com pauladas na cabeça, me colocaram sentado e com várias pauladas na cabeça que eu consegui defender todas. Uma só pancada já tinha me matado, sabe? Quebraram meu braço lá nessa defesa e eu consegui continuar a defesa com os meus pés, né? E se não fosse a minha força, se não fosse Deus, né? E se não fosse a minha força física, eu teria morrido na primeira tentativa, porque eu tive que brigar muito com a minha, em favor da minha vida, sabe? Fiquei todo ensanguentado, braço quebrado, né? E ainda fui isolado num quarto, sem comunicação, e não foi me dado nenhum medicamento desde do início do espancamento, nenhum medicamento. Então, eu morri em dores, trancado num quarto lá na cama, morri em dores, né? Porque a ação foi para me matar de fato, né? Porque a madeira era bastante grande, bastante grossa, sabe? E as pancadas eram violentas. E eu sentado e a pessoa só mirava a minha cabeça, só mirava a minha cabeça. E eu consegui me defender, sabe? E de outra feita também, né? Eles me acusaram no Tribunal do Crime com uma acusação pesada, né? Que era morte certa. Era morte certa. E graças a Deus, né? Eu já começou o julgamento com a minha cabeça na bandeja, sendo que foi falado para mim que eu não precisava me defender, porque o que tinha já lá com eles já estava bom para me cortar o pescoço, né? Não precisava de mais nada, né? E tal. Então, graças a Deus, eu fui inteligente para descobrir a linha de raciocínio, né, da linha acusatória, né, da, dos argumentos acusatórios, né? E consegui então quebrar
a quebrar a linha, né, a linha de raciocínio das acusações, consegui quebrar, né, provando totalmente o contrário do que eles batiam o pé, afirmando que era assim, assim, assim. Eu consegui pescar, né, e consegui, mesmo sem direito de voz, eu insisti, insisti e fui, graças a Deus, fui ouvido, né? Fui ouvido e eles entenderam que eu era inocente, que era uma falsa acusação e que eu era inocente, né? Mas minha família pensou que eu tinha sido morto, porque eles eram os acusadores, né? E eles tinham amigos na comissão julgadora, sabe? Eles tinham um amigo na comissão julgadora que garantiram a minha morte. Por isso que não precisava de eu falar nada, não precisava de eu falar nada, porque eles já tinham tudo contra a minha pessoa, sabe? E tal. Que nem eu falei, eu não tenho nada contra o crime organizado de verdade, porque garantiram a minha vida e minha honra lá no crime organizado. O crime organizado garantiu minha vida, a minha honra em duas vezes, e agora também. Eles garantem minha vida, agora, nesse exato momento, porque eu estou em cima de uma pedra que eles colocaram sobre a minha pessoa no passado, e ninguém tem o direito de levantar a pedra, quando o comando coloca uma pedra, ninguém tem o direito de levantar essa pedra, sabe? E tal. E aconteceu o contrário. Eles começaram a fazer coisas horríveis das quais eles me acusaram, sabe? Das quais eles me acusaram, sabe? E de tanto eles buscarem meu estresse, minha atenção, eles mesmos caíram no estresse e na tensão e se enfraqueceram, né? E estupraram mulheres que eles vigiavam na intimidade. As mulheres até em masturbação, e eles olhando, né, eles não resistiram e caíram. 3 namoradas e mais 5 ou 6 que queria algum contato comigo, sabe? E tal. Mas por isso, pensando nas vítimas, sabe, eu vou estar antecipando um resumo, né, dos capítulos, né, e aí vocês vão estar escolhendo devido ao acesso, né, devido ao acesso, vocês vão estar escolhendo, sabe? Esses motoqueiros aí, principalmente os da Colonial lá, são puta de uns vermes, são uns vermes, entendeu? Porque estão estão estuprando e estavam no Tribunal do Crime lá, me acusando lá, entendeu? Certo? E eu vou pra cima, entendeu? Agora é minha vez, agora é minha vez. Então vocês escolheram esse lado, então assuma as consequências, certo? Ficar gritando aí pelas ruas o que vocês fazem, com buzininha de estuprador, certo? Vocês e todos esses setores aí de serviços aí que estão nesse negócio, eu vou pra cima, polícia e os caracos, tá ligado? Eu não tenho medo não. E outra, eu nasci pra morrer mesmo, e nascer e morrer é minha glória, falou, xará? Então, vai segurando, falou, meu chegado?